Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início a um novo ciclo de estudos da medicina da Uniarp. Meu nome é Alexandre Lemos de Souza e eu desejo uma boa noite e uma boa semana de ciclo de estudos a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início ao quarto ciclo de estudos da medicina da Uniarp, idealizado pela terceira turma do curso, que neste ano abordará os aspectos relacionados às doenças crônicas. É com imensa satisfação que damos início a esse evento, que tem por objetivo esclarecer e promover os cuidados a respeito das doenças crônicas nas suas mais variadas esferas, proporcionando interação e muito conhecimento a todos os participantes. Contamos com a presença de alunos de todas as turmas, bem como da comunidade externa, e deixamos claro que esse evento é para todos. Gostaria de cumprimentar o coordenador adjunto do curso, professor Iago, e em seus nomes cumprimentar a todos os presentes. Convidamos, então, o professor Iago para proferir o seu discurso e fazer a abertura do ciclo de estudos. Boa noite, Alexandre. Boa noite os demais. Para mim é uma honra poder realizar a abertura do nosso quarto ciclo de estudos em medicina, né, com o tema de doenças crônicas nas especialidades. Gostaria de agradecer a presença de todos em meu nome e em nome também do professor Nelson, coordenador geral do curso de medicina aqui da Uniarp, e estender os meus cumprimentos e acolhimento à comunidade externa também, aqueles que vêm de outras instituições, e à comunidade em geral, agradecer também o palestrante dessa noite e os demais que virão, e parabenizar principalmente a turma pela organização desse evento. Então, os ciclos de estudos, eles são atividades que compõem os projetos integradores do curso de medicina no ramo das atividades de extensão. Então, a extensão, nós, enquanto universidade, né, enquanto colégio acadêmico, possamos levar à comunidade alguma forma de instrução e alguma forma de informação. Então, as semanas acadêmicas, os ciclos de estudo, as jornadas, fazem parte dessas atividades de extensão. E isso garante que os nossos acadêmicos eles possam agregar para o currículo, além de horas complementares, ainda os certificados de organização de evento, que são certificados que pontuam nos programas de residência também. Então, o nosso acadêmico poderá, dentro da sua jornada acadêmica, organizar o evento dentro dessas atividades extensionistas. Então, esse é o momento onde nós avaliamos as habilidades de comunicação desses acadêmicos, da resolução de conflitos, né, da troca de informações entre colegas, da busca dinâmica, do envolvimento por aquilo que se preza a uma atividade de extensão e que também é uma das características do profissional que nós queremos formar aqui na universidade. Então, novamente, eu gostaria de parabenizar a turma e parabenizar também os professores da atividade de ESC que estão envolvidos, né, paralelo à organização desse evento, e agradecer a todos pelo empenho e também a todos os acadêmicos da nossa Uniarp e da comunidade em geral pela presença nessa noite. Então, eu gostaria de desejar a todos um ótimo evento e dar por aberto, então, o nosso quarto ciclo de estudos de medicina. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Iago, pelas suas palavras e pela abertura. Com certeza, né, projetos de extensão, os projetos integradores, eles trazem uma vivência maior, um compartilhamento de experiências, que traz uma vivência e também um enriquecimento do ambiente em que a gente está estudando e para conhecer também o que nos espera daqui para frente. Obviamente que as vertentes que serão abordadas aqui no ciclo de estudos, eles são uma versão muito restrita do que a gente vai se deparar, mas que vão poder abrir os nossos horizontes para que a gente encare com uma postura diferente e possa estar mais maduro para lidar com todas essas situações. Então, utilizando da fala do professor Iago, eu agradeço também todo o empenho dos colegas que realizaram toda a programação, correram atrás de palestrantes, né, para organizar também esse evento que é para nós, é para todos, para que todo mundo tenha o melhor proveito de todo esse ciclo. Então, agora eu passo a palavra à colega Marina, que fará a introdução do palestrante da noite de hoje, da abertura do ciclo de estudos. Uma boa noite a todos. Eu venho aqui
Nesse momento, eu queria falar que o palestrante ele teve um imprevisto e ele está no hospital agora, mas eu já vou dar início à apresentação dele e assim que possível ele vai entrar para dar início à palestra. Nosso palestrante de hoje é o Dr. Márcio Ávila, graduado em Medicina pela Fundação Universidade do Rio Grande, pós-graduado em Residência Médica e Medicina Interna pelo Hospital São Lucas, residência médica em Pneumologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Fellow em Medicina do Sono pelo Hospital Clínic Barcelona, na Espanha, tem mestrado em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua também como presidente da Comissão de Residência Médica na Secretaria Estadual da Saúde, é docente no curso de Medicina da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac de Lages, e também preceptor da Residência Médica do Hospital Teresa Ramos de Lages. Hoje ele trabalha como médico e também é sócio proprietário da Clínica Pulsar, que é um centro de atendimento de doenças do coração e do pulmão e também um centro de vacinação. O tema da palestra, depois novamente vou voltar a falar sobre ele, de hoje será abordar o tema do manejo das principais doenças crônicas e as inovações quanto ao DPAC e também quanto ao asma. Então, assim que o palestrante conseguir entrar, ele dará início à palestra e eu volto aqui a falar com vocês.
A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp, como instituição comunitária, nasceu da vontade da comunidade local para se desenvolver por intermédio do ensino superior. Ao longo dos seus 50 anos, passou a oferecer mais de 30 cursos, entre bacharelados, licenciaturas e curso superior de tecnologia, divididos nas áreas de conhecimento, ciências sociais aplicadas, ciências exatas e da terra, ciências da saúde e ciências humanas. Além disso, com pós-graduação stricto sensu, a Uniarp oferta programas recomendados pela CAPES. Já na pós-graduação lato sensu, oferta cursos em todas as áreas de conhecimento. Possui mais de 5.000 alunos, sendo que 2.500 pessoas estudam com algum tipo de bolsa ou benefício. Contempla com sua atuação projetos de pesquisa, extensão e ações sociais, uma população estimada em 370.000 habitantes, distribuídas em 25 municípios que fazem parte da sua área de abrangência. Em 50 anos de história, a Uniarp passou por inúmeros momentos. Realizou dezenas de formaturas, aulas presenciais, eventos históricos e testemunhou a transformação na vida de centenas de pessoas e famílias. Tem como marco ser reconhecida em termos de infraestrutura, por manter a maior biblioteca física da região e por dispor à comunidade acadêmica importantes laboratórios destinados às práticas de ensino e pesquisa. Agora, mais do que nunca, passa por um período de construções, reformas e aquisições de novos equipamentos e simuladores, os mais modernos existentes no mercado. Tem um novo teatro totalmente reformado, que está à disposição da sociedade local. Novas salas de aulas, novos laboratórios, espaços acolhedores e humanizados, um universo de novidades que a cada dia ainda estão sendo descobertos por cada um. São mais de 27 milhões de reais investidos nos últimos 4 anos. Toda essa nova estrutura, todos esses investimentos, aliados aos esforços de mais de 440 funcionários, fizeram com que a Uniarp se tornasse uma referência em ensino no interior de Santa Catarina. No estado, é a 2ª melhor universidade comunitária e a 5ª melhor universidade entre públicas e privadas. A Uniarp se constituiu em um projeto coletivo e bem-sucedido ao longo dessas 5 décadas de história. A universidade está crescendo, mas sem esquecer que é um resultado da determinação de pessoas que entendem que a educação superior é capaz de fomentar mudanças econômicas e sociais e, como consequência, desenvolver uma região.
Boa noite. Tá. Acho que ainda está passando. Então, boa noite a todos. Então, novamente aqui. Boa noite, Dr. Márcio. Seja muito bem-vindo. Agradecemos muito a sua presença, a sua disponibilidade nessa noite, para nos passar um pouco do seu conhecimento. E assim que o doutor estiver pronto, pode dar início à palestra. Já fiz sua apresentação, todos já sabem da sua graduação, da sua pós-graduação, de toda a sua docência, de toda a sua carreira, o que o doutor está fazendo no momento. Então, fique à vontade para dar início à palestra, assim que o doutor estiver pronto. Oi, Marina. Está me ouvindo bem? Marina, está me ouvindo bem? Marina, está me escutando? Agora vou tentar. Tá ouvindo tudo certinho assim, doutor. Pode continuar. Marina, deixa eu deixar aqui. Marina, eu estou com dificuldade de compartilhar a apresentação aqui. Tu sabe me orientar nesse aplicativo que eu nunca utilizei? Sim. Só um momentinho que eu já vou pedir para o TI falar contigo, doutor. Só um minutinho. Porque nesse aplicativo eu nunca utilizei, só um minutinho. Sim. Só um momentinho, doutor, que o TI já está resolvendo isso. Tá bem. Se o doutor quiser falar alguma coisa, já fique à vontade. Bem, dá para apresentar. Fazendo uma introdução do assunto, sim, não tem problema. Isso, fique à vontade. Tá bem. Bom, primeiro eu queria agradecer a equipe organizadora pelo convite, né? Eu não vou ficar me reapresentando, acho que vocês já fizeram isso enquanto eu não estava, né? E quando eu fui convidado para falar sobre doenças crônicas, né, e doenças crônicas respiratórias, a gente sabe que a pneumologia é uma das especialidades que tem mais doentes crônicos, né? E além de outras, mas a pneumologia se destaca por ser uma especialidade de muitas doenças crônicas. E aí, quando me pediram para falar de algumas delas, achei interessante a gente focar em apenas uma delas, e que é uma das principais, que é a asma, né? Então, a gente vai fazer uma breve revisão sobre o assunto. Eu espero não me alongar muito na apresentação para abrir espaço para perguntas, que eu acho que é o mais interessante, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe da dificuldade hoje que a gente tem no Brasil para enfrentar essas doenças crônicas, né? Porque toda doença crônica dispõe de muito recurso do sistema público de saúde e também do sistema privado, porque são doenças que requerem acompanhamento a longo prazo, né? Será que ele vai entrar em contato agora para eu fazer a apresentação aqui? Deixa eu ver aqui. Oi, doutor. No canto direito da tela, tem um quadrinho com uma seta apontando para o lado, do lado do símbolo de configuração. Ali o doutor consegue compartilhar a tela. Está aqui, modo de exibição do orador, é isso? Isso. Não. Deixa eu ver. Do lado da onde que está? Aqui, ali onde tem o chat, tem do ladinho uma seta. E daí coloca compartilhar
Mas aqui na minha não aparece tela. chat, eu vou tentar... Ah, tá aqui, chat, tá. Isso. Daí tem um quadrinho com uma seta. Tá. Compartilhar aplicativo conteúdo. tela. Compartilhar aplicativo tela, fechou. Isso. E agora eu abro aqui. Pode abrir que eu lhe confirmo aqui se deu certo. Que eu já estou arrumando aqui. Modo exibição. Deu certo? Por enquanto ainda não apareceu, doutor. Não. Espera aí que eu já... É em compartilhar arquivos, doutor. Espera aí que o TI está me informando aqui certinho. Tá. Compartilhar arquivos. É isso? Isso. Tá. Daí pode clicar em cima, ele vai aparecer o link, o arquivo que o doutor abriu. Só um minutinho. E daí partilhar agora. Espera aí que eu já... Espera aí que já... Não tá dando. Tá. Se o doutor quiser me enviar o arquivo pelo WhatsApp... Não, mas acho que agora deu aqui. Agora já vai dar aqui. Tá carregando aqui, já tá dando certo. Tá convertendo e já vai dar. Acho que deu, vamos ver. Deu certo? Já está carregando aqui. Assim que abrir, eu lhe aviso. Deu, né? Aí, começou a compartilhar. Tá enxergando a tela em branco escrito asma, é isso? Exatamente. Tá bem. Então, peço desculpas por essa desinformação minha, eu nunca tinha usado essa plataforma, mas é simples, né? Bom, então, eu até queria ter uma noção de qual é a maior parte do público que está assistindo, Marina. São alunos que estão na sexta fase, da sexta fase para início, para baixo. Tá bom. Não, é importante eu saber, porque, claro, a gente tem que tentar achar uma linguagem adequada, né? Bom, sim. Então, para falar de asma, vocês já devem todos ter estudado e entrado em contato com essa doença, e ela é uma doença extremamente frequente na nossa população, e como todas as doenças crônicas, ela tem aumentado tanto em incidência quanto em prevalência nos últimos anos. A gente sabe que no Brasil, em torno de 20% a 25% da população brasileira tem algum grau de asma, né? E que existe um mito da asma ser uma doença da infância, o que não é verdade, né? A gente sabe que até 50% dos casos de asma, eles iniciam na vida adulta. Então, não é uma doença de conhecimento apenas do pediatra, do médico generalista, mas sim de todos os médicos que vão enfrentar isso em vários cenários, né? A gente sabe que no mundo todo existem várias literaturas sobre a asma, mas que a mais seguida no mundo é essa que está na tela aí, que é a UGINA, que é uma iniciativa global, tanto para diagnóstico quanto tratamento em asma.
todos os especialistas do mundo, ou os principais especialistas do mundo, eles se juntam nesse consenso de asma e geram informações todos os anos. Existem atualizações do GINA todos os anos. Essa atualização que minha aula está atualizada é para 2020, de 2021. Saíram alguma coisa, mas não saiu a completa ainda desse ano. Eu sempre, quando estou me deparando com uma doença, a gente precisa saber a definição dessa doença, né? Então, a asma, obviamente, ela é uma doença crônica, né? Em que ela se caracteriza pela variabilidade do fluxo de ar nas vias aéreas, e que essa variabilidade tem base fisiopatológica em inflamação. Toda vez que a gente fala de asma, a gente está falando de processo inflamatório, principalmente em via aérea. Ela é uma doença, sim, potencialmente grave. Para a gente ter uma ideia, é a 5ª causa de morte na nossa população adulta, né? E apresenta fenótipos variados, né? O que são fenótipos variados? Existem vários tipos de apresentação, existem variantes da sua fisiopatologia, o que também faz modificar a abordagem à doença, né? A gente sabe que é uma doença que também, por definição, gera sintomas, principalmente falta de ar, chiado no peito e tosse, né? A sibilância é a tosse, e isso faz limitar as atividades diárias. A pessoa que tem asma tem uma limitação de suas atividades diárias, ou deixa de praticar esporte, ou tem muitas faltas ao trabalho ou faltas ao colégio, e que pode, ocasionalmente, ter exacerbações, né? Ou seja, pioras agudas dos sintomas da asma, o que gera uma certa gravidade à sua doença, né? Falando de fisiopatologia de asma, esse quadro tem que estar na cabeça de vocês, né? Esse aí é um slide do Dr. Peter Barnes, que é um dos principais autores em asma do mundo, em que basicamente resume a fisiopatologia da asma, né? A gente sabe que ela é uma doença alérgica, na grande maioria das vezes, em que a fisiopatologia inicia-se por um alergeno. O que é um alergeno? Algo que irrita a pessoa, algo que gera o início de um processo inflamatório, que pode ser, dependendo de cada pessoa, fungo, ácaro, que são os mais comuns, mas existem qualquer tipo de alergia, inclusive alergia alimentar. Esse alergeno entra em contato com, geralmente, o sistema respiratório superior, né, nariz, hipofaringe, traqueia e pulmão, iniciando-se esse processo inflamatório. Então, começa a ter uma ativação dos macrófagos alveolares, dos mastócitos, e aí desencadeia um processo inflamatório, mediados ou por linfócitos ou por eosinófilos. Os eosinófilos são células fundamentais no processo fisiopatológico da asma, que gera toda essa cascata de inflamação, né, ocasionando produção de secreção, vasodilatação, edema, produção de muco, broncoconstrição, ou seja, os brônquios fecham de tamanho, gerando falta de ar, gerando tosse. Então, essa imagem tem que estar muito na cabeça de todo aluno de medicina e de todo médico que se propõe a tratar pacientes com asma, né? Que é esse quadro de exposição ao alergeno, ativação inflamatória exagerada, né? Mediada muito por eosinófilo, acabando de formação de secreção, broncoespasmo e gerando os sintomas, né? Aqui tem um resumo também, que é de uma aula do Dr. Peter Barnes também, falando sobre quais as principais células e quais os principais mediadores que estão envolvidos numa pessoa com asma, né? Então, de células inflamatórias, certamente os mastócitos e os eosinófilos são as células que têm maior implicância na doença, na asma, né? De mediadores, certamente as prostaglandinas e a histamina são os que têm maior impacto, né? Claro, tem todos os outros mediadores químicos. O estímulo de células inflamatórias gera esses mediadores químicos, que aí geram todos os sintomas, os efeitos, né? Que é broncoespasmo, exsudação, secreção de muco, hiperreatividade, alterações estruturais. Acho que isso é fundamental.
culminando com essa imagem que a gente está vendo aí, né? Então, ali em cima à esquerda é uma imagem de broncoscopia, a broncoscopia de um paciente meu, inclusive esse paciente acabou evoluindo para óbito de asma, fez uma crise grave de asma, em que à direita uma broncoscopia normal, onde a gente vê uma mucosa vermelha clara, os septos, a divisão entre um bronco e o outro, ela tá fina, ela tá móvel, e do lado um paciente com asma grave, onde a gente vê uma mucosa mais vermelha, a gente vê edema nesses septos interbrônquicos, a gente vê presença de secreção de muco, né? Que é o que vai causar os sintomas da asma. Então, aqui embaixo a gente vê o processo de remodelamento. Essa palavra é extremamente importante para quem estuda asma e para quem vai tratar pessoas com asma. O que é o remodelamento? De tanto processo inflamatório que essa pessoa tem, né, ela vai deixar de ser reversível, né? A asma, até por conceitos antigos, era uma doença reversível, que, dependendo da gravidade e intensidade dos sintomas e da falta de tratamento, ela deixa de ser reversível e passa a ser irreversível. A função pulmonar deixa de apresentar uma melhora significativa com o uso do broncodilatador, e isso a gente chama de remodelamento. Então, é um processo inflamatório que não retorna ao normal. Falando, então, em critérios de diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico de uma pessoa com asma, né? Eu falei para vocês que metade dos diagnósticos são na infância, principalmente entre os 5 e os 11 anos de idade, mas 50% dos diagnósticos são na vida adulta. Inclusive, eu tenho pacientes em que o diagnóstico da asma é feito aos 60, 70 anos, não tão comumente, mas pode ser feito sim na vida adulta. Então, a gente tem que ter uma anamnese provável. O que é isso? Então, sintomas clássicos. Uma pessoa vai consultar com vocês que tem tosse, percebe que o peito chia, tem falta de ar, e que esses sintomas iniciam ou são piorados a exercício físico, exposição a algum tipo de alergeno. Isso tudo é uma anamnese provável. Então, é um paciente que tem alergia alimentar, tem alergia de pele, pode ter rinite. Então, ele é um paciente alérgico, então isso é uma anamnese provável. Dentre uma anamnese provável, a gente pode fazer exames para nos ajudar no diagnóstico, né? Mas fica muito claro aqui, eu quero que fique muito claro aqui, que uma anamnese provável já basta para o diagnóstico de asma. Não é, hoje, no momento, não é mais obrigatório ter a confirmação por exames complementares. Se nós tivermos essa confirmação, melhor ainda, né? Quais são os exames complementares que a gente dispõe para confirmar o diagnóstico de asma? A pedra fundamental, o exame fundamental é a espirometria, né? A espirometria, eu vou falar um pouquinho mais adiante, ele é um exame que mede volumes de ar, né? Então, volume e fluxo de ar no pulmão, né? Uma outra maneira de confirmar o diagnóstico é usando a metacolina, né? A metacolina é um medicamento que irrita o sistema respiratório e que a gente sabe que se tu inalar metacolina, tua função pulmonar piora e pode nos auxiliar no diagnóstico de asma, né? Uma coisa importante a gente dizer agora também, a medida de pico de fluxo, né? Um aparelho super simples que a gente pode ter no consultório, na emergência, em qualquer lugar que a gente atenda, que a gente mede o fluxo expiratório e esse fluxo expiratório não pode variar mais do que 10% durante o dia. Isso é importante também. E, por último, a máxima de que nem tudo que sibila é asma, né? Então, existem outras doenças em que o paciente refere tosse, falta de ar e chio de peito, e que não é asma. Os grandes exemplos são insuficiência cardíaca, bronquiectasias, o próprio DPOC, outras doenças que podem estar simulando asma. Certo? Bom, vamos adiante. Eu quero deixar bastante espaço para perguntas, é por isso que eu vou fazer uma tomada geral dos sintomas. Então, aqui eu estou apresentando a espirometria para vocês, né? E a medida de pico de fluxo. Ali no alto, é uma senhora fazendo uma medida de pico de fluxo, à beira de seu médico. Então, a gente pede para o paciente inspirar, colocar o bocal e assoprar o máximo que ela puder, o mais forte que ela puder.
em que esse pico de fluxo ele vai ser medido em litros por minuto, né? Isso a gente vai pedir para o paciente ir medindo 2, 3 vezes ao dia, e essa medida de pico de fluxo não pode variar muito durante o dia, porque se houver uma variação muito grande, a gente percebe que essa variação pode estar relacionada à asma. A espirometria, que ali à direita, aquela moça com um clamp no nariz está fazendo, é um exame um pouco mais complexo, em que a gente mede principalmente a capacidade vital forçada, que é o volume que o paciente inspira ou expira, né? Mas principalmente o VF1, que é o volume expirado no primeiro segundo, ou seja, é uma medida de fluxo, né? Então, a gente sabe que a marca da asma é ser uma doença obstrutiva, e como todas as doenças obstrutivas, existe uma queda desse fluxo de ar no primeiro segundo expiratório, que a gente chama de VEF1, que é o VF1. Então, a relação entre o VF1 e a capacidade vital forçada é o que confere a característica obstrutiva ao diagnóstico, a espirometria. Então, aqui tem várias curvas, né, ali embaixo, em que a gente percebe que a curva obstrutiva é essa aqui, essa azul clara, em que a capacidade vital forçada é normal, mas o volume expirado no primeiro segundo ele está abaixo do esperado. Como eu falei para vocês lá no início, nem tudo é asma e nem todas as asmas se comportam parecidos, né? Então, modernamente a gente tem classificado a asma nesses 7 fenótipos principais, né? Então, a asma clássica, que é a asma alérgica, que é aquela que a gente está acostumado ao pediatra reconhecer, ao médico de saúde reconhecer da família, e perceber que a criança tem tosse, que quando se expõe a um alergeno piora, tem chio de peito, falta de ar. Então, esse é o fenótipo clássico da asma alérgica, geralmente mediada por eosinófilos e tudo mais. Os outros fenótipos são menos comuns, mas são importantes, porque a gente muda no tratamento, né? Então, tem a asma não alérgica, tem a asma de início do adulto, tem a asma com limitação fixa. O que é isso? Se comporta muito mais como DPOC do que como asmático. Tem a asma na obesidade. A gente sabe que os pacientes com obesidade têm uma chance maior de desenvolverem e terem muitos mais sintomas da asma. A asma ocupacional, em que é um paciente que não é um paciente que tem asma e no trabalho piora, mas sim um paciente que só tem sintomas devido ao trabalho. E a asma no exercício. Então, tem pessoas que vão ter sintomas de asma só quando fazem exercício físico. Então, cada fenótipo desses tem uma abordagem de tratamento. Falando em termos gerais de tratamento, agora a gente já está se encaminhando para o fim da apresentação já, né? Porque eu quero dar espaço para perguntas, eu repito. 2 coisas que a gente tem que ter em mente quando vai tratar uma pessoa com asma, né? A primeira, aliviar os sintomas, obviamente. Então, eu quero que com o meu tratamento, a pessoa não tenha tosse, não tenha falta de ar e não tenha sibilância. Porém, tão quão importante o alívio dos sintomas é evitar que a doença progrida. É diminuir esse processo inflamatório a ponto de evitar o remodelamento, que é o que a gente tinha comentado até pouco tempo atrás. Então, evitar, diminuir a chance de remodelamento, e para evitar a progressão da doença, para que essa doença não se torne algo muito mais grave na vida adulta. E aí, para isso, vocês têm que se acostumarem com essas siglas, principalmente essas 3 primeiras, ou as 4 primeiras, na verdade, né? Que vai estar na vida de vocês, na vida médica de vocês. Que é o LABA, que é o beta-agonista de longa ação, né? Que long action, beta-agonista. Quem são os beta-agonistas de longa ação? Tem vários no mercado, mas o principal que a gente vê e utiliza é o formoterol. Né? Então, o formoterol é o que tem maior impacto no mercado. O SABA, né, que é o beta-agonista de curta ação, né, o short action, que é o salbutamol, é o aerolin, são esses medicamentos que normalmente a gente utiliza para resgate, não para controle da doença. Né? Os corticoides inalatórios, que essa sigla é ICS, e o LAMA, que é o antimuscarínico de longa ação, né? Que a gente tem vários, tem o tiotrópio, o glicopirrônio, tem vários no mercado. Então, com essas 4 siglas iniciais aqui, a gente vai conseguir tratar a grande maioria dos pacientes com asma, né?
Aqui tem um outro quadro, eu não quero que vocês decorem, nem se apeguem, mas para vocês terem uma ideia, aí está os principais corticoides inalatórios que nós temos no Brasil, né? Então, beclometasona, budesonida, ciclesonida, fluticasona, mometasona, triancinolona. Por que eu coloquei esse quadro de corticoide inalatório e não coloquei o quadro dos beta-agonistas e nem dos anticolinérgicos? Porque no tratamento da asma, a pedra fundamental no tratamento da asma é o corticoide inalatório. Eu vou repetir porque isso vai cair na prova de residência de vocês, vai cair na prova de algum momento durante a faculdade de vocês. Se trata asma, o tratamento de manutenção da asma, a pedra fundamental é o corticoide inalatório. Não deve-se utilizar beta-agonista de longa ação isoladamente para tratar asma. Palavras fortes, mas não deve-se utilizar beta-agonista de longa duração para tratar asma isoladamente. Isso é muito importante vocês terem em mente. Diferentemente do tratamento do DPOC, em que a pedra fundamental do tratamento, a droga fundamental do tratamento, é o beta-agonista de longa duração. Então, aqui já tem uma diferença muito grande entre o tratamento da asma e o tratamento do DPOC. Porém, tratar paciente com asma não é dar comprimido, né? A gente viu que as drogas são, na maioria das vezes, inalatórias. E aí entra um outro conceito, porque engolir comprimido, qualquer adulto sabe engolir comprimido. A gente nasce engolindo, né? Porém, inalando, principalmente esses múltiplos dispositivos que a gente tem à disposição, isso tem que ser ensinado. E para ensinar para o paciente, nós temos que saber utilizar. Não adianta, eu não sei ensinar uma coisa que eu não sei, né? E na grande maioria das vezes, a gente até fez um estudo em 2013, aqui em Lages, no nosso hospital, mostrando que existe um erro de técnica pelos pacientes que utilizam há mais de um ano esses dispositivos em até 80%. Então, de cada 10 pacientes que utilizam esses dispositivos há mais de um ano, 8 estão usando de maneira errada. E aí a gente ampliou o estudo, os residentes ampliaram o estudo aqui, mostrando para os médicos do hospital quem que sabia utilizar esses dispositivos. E 60% dos médicos do hospital que trabalham com isso todos os dias não sabiam também utilizar de maneira correta ou totalmente correta esses dispositivos. Então, aqui uma dica para vocês. Vocês busquem um aerosol dosimetrado, que é a famosa bombinha, tá ali, tem 2 na imagem, 3 na imagem, e vocês têm que saber utilizar esses aerosóis dosimetrados, orientar para o paciente como que se utiliza esses aerosóis dosimetrados. E os vários dispositivos de pó que a gente tem no mercado, né? Então, tem o dispositivo Turbo Hailer, tem o dispositivo Aero Hailer, tem vários dispositivos, o discos, que aí vocês, pelo menos, se habituem com um ou dois deles para poder ensinar a usar. Cápsula inalatória, e que depois a gente pode falar especificamente disso. Bom, e esse círculo aqui é o círculo em que a gente, toda vez que eu me deparo com uma pessoa com asma, ambulatorialmente, é o que eu tenho que pensar, né? O que eu estou pensando, como que eu faço isso na prática, né? Eu vou para o azulzinho claro, eu tenho que conversar com essa pessoa e vou acessar ela, né? Como é que eu vou acessar? Primeiro, confirmando o diagnóstico, avaliando os sintomas que essa pessoa teve desde a última vez que foi atendida. Inclusive, se der para avaliar uma função pulmonar, é importante. Avaliar as comorbidades. É muito diferente tu tratar asma num paciente sem outra comorbidade do que tu tratar asma num paciente que tem obesidade, num paciente tabagista, num paciente diabético, num paciente hipertenso. Então, essas comorbidades a gente tem que levar em consideração. A técnica inalatória, veja como é importante, isso aqui é do GINA, né? Então, todas as vezes que eu me deparo com um paciente com asma, mesmo que já utilize o aparelho há 10 anos, o inalador há 10 anos, eu tenho que ver se ele está usando corretamente e se realmente está usando. A aderência ao tratamento é importante para mim, né? E perguntar para o paciente, né? Ou para o parente, está satisfeito com o tratamento? É isso que tu queria com o tratamento? Isso é importante. Se alguma dessas perguntas aqui nos deixarem em dúvida ou nos apontarem para que essa pessoa não está controlada, os sintomas, e não está controlada a doença, a gente vai fazer modificações no tratamento dessa pessoa.
A gente pode fazer mudanças de comorbidades, eu posso tratar rinite, posso pedir para o paciente fazer exercício físico, posso pedir para ele ter um cuidado no seu ambiente, que são as estratégias não farmacológicas. Então, é muito importante eu dizer, olha, a gente passa 30%, 40% do nosso tempo no quarto, adolescente 70%, 80%. Então, a gente tem que explicar, olha, no quarto tem que ser simples, não pode ter tapete, a cortina tem que ser simples, a roupa de cama não pode ter nada que junte poeira, não é um local para ficar guardando livro, o guarda-roupa tem que estar fechado, não é para ficar pendurando coisas no quarto. Então, essa orientação não farmacológica é extremamente importante. E o medicamento, né? Às vezes o paciente está usando uma dose baixa, ou às vezes está usando um medicamento que não é adequado, aí sim modificar o medicamento, certo? E depois a gente revisa o que a gente fez, vê se deu certo, né? Então, vê se teve sintomas, exacerbações, efeitos colaterais, tudo isso, certo? Como que a gente faz hoje para controlar, ver se o paciente está controlado os sintomas, né? Não basta eu chegar no consultório, olhar para o meu paciente, e aí, como é que tu tá, né? Hoje em dia, existem, são dispositivos de análise de sintomas, né? Em que, por exemplo, a gente pergunta para o paciente, nas últimas 4 semanas, né? Você teve sintomas durante o dia, mais do que 2 vezes por semana? Teve sintomas à noite, né, de asma? Teve que utilizar a bombinha, né, que é o SABA, o broncoagonista de curta ação, mais do que 2 vezes por semana, né? Ou teve alguma limitação devido à asma? Se todas as perguntas forem negativas, ele é um paciente que está bem controlado, né? Ou seja, ele não está tendo sintomas, os sintomas estão controlados. Se ele responder dessas 4 perguntas 2 positivas, ele é um paciente parcialmente controlado. E já no parcialmente controlado, a gente tem que agir, né? E se tem 3 ou 4 respostas positivas desse questionário, a gente tem um paciente não controlado, em que a gente tem que ser até mais agressivo na mudança de tratamento, avaliando tudo aquilo que a gente já conversou, certo? E para encerrar, eu falei que seria breve, e acho que fui breve, 20 minutos tá bom. Esse aqui é um quadro em que está todo o manejo de um paciente com asma medicamentoso acima de 12 anos, adulto e adolescentes acima de 12 anos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Para todos os pacientes, né, a gente pode usar um beta-2 de curta se necessário. Então, usar a bombinha se necessário, né? E a gente faz por steps, né? Então, o paciente chegou sintomático, eu inicio no step 1. Então, a gente vai botar aqui uma dose baixa de corticoide e mais beta-2 de longa, se necessário. No step 2, é o paciente que vai ficar usando continuamente baixa dose de corticoide inalatório. No step 3, a gente já associa ao corticoide inalatório um beta-2 de longa. No step 4, a gente aumenta a dose do corticoide inalatório e mantém um beta-2 de longa. E no step 5, esse aqui é o paciente que vocês devem encaminhar para o especialista, né? Então, até o step 4, não há necessidade da obrigatoriedade de estar sendo tratado com o especialista. No step 5, sim, onde a gente já precisa de altas doses de corticoide inalatório associado ao beta-2 de longa, avaliar o fenótipo do paciente. Hoje em dia, nós temos drogas que a gente chama de agentes biológicos, anti-interleucina 5, anti-interleucina 4, anti-IgE, que são drogas injetáveis, que tem uma ação muito boa, tem uma mudança completa em mortalidade e prognóstico, mas isso são drogas em que a gente tem que avaliar caso a caso. Certo? Marina, não sei se você está me escutando, quer intervir aí agora. Estou escutando, sim. Eu me coloco à disposição das perguntas de vocês agora, tá bem? Então, doutor, primeiramente quero te agradecer pela sua palestra. O pessoal aqui no grupo está elogiando muita mensagem do quanto isso está ajudando, o quanto o doutor é um ótimo profissional. Quero te agradecer muito.
Eu ainda tenho um carinho ainda mais que especial, porque o doutor tratou, bem dizer, de toda a minha família. Em algum momento a gente sempre aparece com o doutor Márcio, que salva. Então eu tenho um carinho muito especial por ti. Quero agradecer muito, muito mesmo. E então eu vou começar com algumas perguntas que o pessoal está mandando aqui. E daí o doutor pode ir respondendo. Se quiser fechar o compartilhamento, doutor. Tá bem, eu vou fechar aqui. Só um minutinho. Tudo bem. Deu? Deu certo. Deu certo. Então, doutor, uma das perguntas que eu recebi aqui. Os broncodilatadores para o tratamento do asma, eles podem causar alguma patologia cardíaca ou taquicardia? Essa pergunta é interessante, né? Existe um mito, né, de que quem usa esses medicamentos inalatórios, bombinha, pó inalatório, acaba desenvolvendo problema de coração, né? Isso não é verdade, né? A gente sabe que o que desenvolve problema de coração é uma asma não controlada, então a gente tem que controlar a asma. Dentre desses medicamentos que a gente estava falando, os beta-agonistas, obviamente, eles geram taquicardia, sim. A pessoa que usa beta-agonista pode ter, sim, um aumento da frequência cardíaca, pode sentir um pouco de palpitação. Mas, geralmente, isso acontece em quem está fazendo a técnica inalatória incorreta. Por que isso acontece? O medicamento ele tem que ser inalado de forma tal que ele pare o mais distal possível no sistema respiratório. Quando ele está utilizando de forma errada, esse medicamento fica na mucosa oral, fica na boca. E aí a absorção sistêmica é muito maior. E aí, quanto pior a técnica de utilização, maior os sintomas colaterais. Ok. Mais uma pergunta. Já conectando. Como o doutor falou ali sobre o uso da bombinha, qual seria a técnica correta para ser utilizada e como a gente deve mostrar isso para o paciente? Ótimo. Bom, a gente tem que... O primeiro dispositivo que vocês todos têm que conhecer é a bombinha, que é o aerosol dosimetrado. O nome técnico da bombinha é um aerosol que tem um dosímetro, uma dose de aerosol, né? Ali dentro pode ter vários tipos de medicamento. Tem aerosol com corticoide inalatório, tem aerosol com beta-2 de curta, tem aerosol com beta-2 de longa, tem aerosol com anticolinérgico. Hoje a gente já tem a associação de 3 drogas no aerosol. Então, em adultos, não há a necessidade de usar espaçador, certo? Então, esse é um primeiro conceito, né? Que às vezes não, em crianças pequenas, abaixo de 6, 7 anos, e em idosos que não têm coordenação e nem força, a gente acaba usando espaçador, que é um aparelho de plástico, que até tinha nas imagens ali. No adulto capaz, não há necessidade de utilizar espaçador valvulado, nenhum tipo de espaçador, na verdade. Em que a técnica, a gente tem que seguir os passos. Primeiro, chacoalhar o dispositivo durante 10 segundos. Então, essa é a primeira coisa. Não tem como tu ativar a droga e ter um medicamento saindo se não tiver 10 segundos de chacoalhar. Vocês estão percebendo que quanto mais a gente chacoalha o dispositivo, ele vai ficando mais gelado, mais frio. Depois disso, a pessoa tem que ficar de forma ereta ou sentado, mas nunca deitado, né? Exalar todo o ar do pulmão, então tentar esvaziar o peito o máximo que conseguir. Colocar o dispositivo na boca, de forma em pé. Apertar o dispositivo, fazer uma inalação profunda e fazer uma apneia por 10 segundos. Então, trancar a respiração durante 10 segundos. Se, por exemplo, a dose do remédio é 3 jatos de 8 em 8 horas, vai fazer essa técnica, esperar um pouquinho, chacoalha de novo, faz todo o procedimento de novo, espera um pouco, chacoalha de novo, faz. Não é para fazer os 3 jatos um em cima do outro, certo? Então, a utilização do aerosol dosimetrado é dessa maneira e faz uma diferença enorme no resultado do tratamento. Ok, obrigada. Outra pergunta é se a presença do sibilo se o sibilo está sempre presente e se tem formas da doença com essa característica. Tem algumas formas diferentes. Não, o sibilo nem sempre está presente, né?
Tem pessoas que podem ter só tosse e não ter sibilo, né? Tem pessoas que podem ter só falta de ar e não ter sibilo. E existem formas graves de asma que não tem sibilo, né? Então, tem paciente que está muito ruim, ele está tão obstruído que ele nem consegue nem ter fluxo de ar para gerar esse som. Então, o sibilo não é obrigatório, inclusive a ausência do sibilo pode, em algumas formas, ser um marcador de gravidade. Ok. Quanto à natação, por que ela é indicada para os asmáticos e se ela realmente é indicada? A gente sabe que não é a natação que é indicada. Todo o exercício aeróbico, ele é indicado para quem tem asma, né? A atividade aeróbica diminui sintomas, diminui inflamação pulmonar. A gente fala muito de natação, principalmente aqui no sul do Brasil, porque é uma atividade que dá para fazer o ano todo, né? Se tiver uma piscina aquecida, né? Por exemplo, ciclismo. Por que não dá para andar bicicleta quem tem asma? Dá para andar, né? Só que no inverno não dá. Entende? Então, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, né? Então, a atividade aeróbica é o tratamento da asma. É que a natação ela se presta a muitas outras coisas. Além de estar num ambiente umidificado, se for uma piscina coberta, o ambiente está quente. Então, e é uma atividade em que tu usa muito a capacidade ventilatória, né? Mas não é só a natação, não, né? 60% dos asmáticos são crianças. Isso é um reflexo de um índice antigo ou foi um aumento repentino? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas a gente sabe hoje em dia que a maioria dos asmáticos não são mais crianças, são adultos, né? No Brasil, principalmente isso. Eu atribuía isso a um erro de diagnóstico, né? Muitos pacientes que a gente atribuía como tendo DPOC, na verdade, são asmáticos que fumaram por um tempo na vida. Então, existe um subdiagnóstico de asma muito grande na população adulta, no mundo todo e no Brasil em especial. A Stephanie mandou aqui no chat. Boa noite, doutor. Parabéns pela excelente palestra. Existe relação do refluxo com o desenvolvimento do asma? Perfeita pergunta. Como é o nome de quem mandou? É Stephanie. Ótima pergunta, Stephanie. Assim, ó, a gente sabe que algumas comorbidades pioram a asma, né? Por exemplo, quem está com a rinite descontrolada não vai conseguir controlar adequadamente a asma. O refluxo é uma comorbidade muito comumente associada ao não controle da asma. Então, quem tem asma e tem refluxo tem que tratar o refluxo, senão não vai compensar da asma. Assim como obesidade, bronquiectasia. Mas aqui ela comentou, o refluxo é de extrema importância. A gente não pode deixar de perguntar para o paciente que tem asma, que não está bem controlada, se ela está tendo sintomas ou não está tendo sintomas de refluxo. E tem que tratar o refluxo, né? Claro. Pergunta do João. Estamos ainda vivendo um momento bem delicado no Brasil e no mundo com uma das maiores pandemias já vividas. Diante disso, quais foram as principais dificuldades enfrentadas, tanto em relação a negacionismo frente às vacinas e os básicos, mais simples meios de prevenção e contaminação, quanto às principais dificuldades enfrentadas por pacientes asmáticos, sabendo que as duas atacam diretamente o sistema respiratório? Essa resposta é extremamente complexa, né? Primeira coisa, a asma foi uma das doenças que mais nos confundiu durante o Covid, né? Tem estudos mostrando que quem tem asma e trata a asma é um fator protetor. Então, ter asma e tratar a asma morre menos de Covid. E isso é uma coisa importante. Por outro lado, quem não trata uma asma descontrolada nos atrapalha muito, principalmente em pacientes na ventilação mecânica, a progressão, a evolução da doença é pior, sem dúvida nenhuma. Quanto a essa questão comportamental, não vou nem falar em política, mas comportamental da pergunta, né? A gente está enfrentando até agora essa dificuldade quanto a negacionismo, vacinas, e é o comportamento humano, a gente não deve ficar bravo, né? Assim, a história toda foi assim, e que agora eu consigo escutar vocês conseguem me escutar, antes vocês nunca iam saber da existência das outras pessoas e do pensamento das outras pessoas, a gente não sabia. Mas, ao meu ver, a minha opinião, o ser humano sempre foi assim. Se um diz A, outro diz B, a gente já vai brigar e assim funciona. O que a ciência nos mostra que a vacina funciona assim,
Eu estou tendo um problema semana passada aqui na região, a gente teve um aumento muito grande de casos, a UTI estava com 2 pacientes, eu acabei de entubar um antes de vir para cá, é por isso que eu me atrasei, então agora estão com 16 pacientes, então a doença está voltando, e 86% dos pacientes que eu estou lá atendendo não tem vacina. Então, se alguém conseguir me convencer de que a vacina faz mal, eu estou disposto a escutar. É verdade, doutor. O Alexandre vai fazer uma pergunta agora. Doutor, boa noite. Meu nome é Alexandre. Enquanto a gente vem com novos protocolos, novos medicamentos, novas ações relacionadas aos mais diversos áreas da saúde, eu gostaria de saber, o senhor até trouxe aí, enquanto novas tecnologias, novos dispositivos, novos métodos de tratamento, eu queria saber o que a gente pode esperar da pneumologia, principalmente relacionada à asma, mas também a outras doenças crônicas. O que a gente pode esperar enquanto inovação para os próximos anos e o quanto a gente pode criar, digamos assim, de expectativa no sentido de conter ou manejar de uma melhor forma essas doenças crônicas que vão aparecer no consultório no nosso futuro médico aí, em número muito maior, provavelmente, principalmente porque a prevenção hoje está, claro, evoluindo, mas ainda assim caminha a passos lentos. Como é que isso, o que isso representa, o que nós podemos esperar isso do futuro? Alexandre, eu vou te responder de uma maneira um pouco simplista, assim. Poucos pacientes com asma, pouquíssimos, a gente não consegue controlar, muito poucos, não dá 3, 4%. Então, a resposta em uma palavra é educação. Se a gente conseguir educar os pacientes, educar a população, a gente vai ter um manejo absurdo, assim. Quanto a novas tecnologias, para essa minoria de pacientes que não melhoram com educação, com higiene de casa, com comportamento, com tudo que eu falei foi de pouca droga e muito educação. Aí sim a tecnologia tem aumentado. Eu comentei sobre esses medicamentos biológicos injetáveis, são maravilhosos, funcionam muito bem, não é para todo mundo, nem deve ser para todo mundo, senão a gente vai quebrar o sistema, não deve ser assim. Existem medicamentos com termoplastia, tem pacientes que eu entro com aparelho nos brônquios e eu queimo os brônquios para diminuir a hiperreatividade desses brônquios. Então, eu aqueço a mucosa brônquica até queimar o nervo submucoso para tentar diminuir essa hiperreatividade. Mas é lá no limite do limite. Vou te dizer que 97%, 98% a gente consegue controlar com educação, com medicamento correto, técnica inalatória. A asma é uma doença muito boa de tratar. Eu gosto de tratar a asma porque a resposta ao tratamento é muito boa, porém é trabalhosa, né? Muito trabalhosa. Um paciente com asma requer 30, 40, 50 minutos por isso tudo que a gente está conversando. Tudo que eu falei para vocês aqui hoje, eu falo para o paciente todos os dias. Certo, doutor. Eu gostaria também aqui de fazer mais uma pergunta que veio do João e também entra muito nessa questão dessas inovações, né? Dessa política de educação, prevenção e tudo mais. Mas a pergunta dele é um pouco mais direcionada, principalmente a quando a gente traz o Sistema Único de Saúde em pauta, né? Que é o que a gente mais aprende na faculdade, é o que a gente também tem enquanto foco, né, da saúde coletiva nesse sentido. Mas qual é a visão do doutor sobre a adesão do Sistema Único de Saúde aos novos medicamentos e o tratamento da asma? Como o doutor falou de educação, mas o que a gente, será que tem perspectivas? O que o doutor imagina? Como é que o doutor olha essa questão de trazer, de repente, essas novas tecnologias, né? Esses novos tratamentos para a asma no SUS, né? O doutor já falou que é uma questão complicada em função de orçamento, mas existe, dá esperança, podemos, né, de repente, no futuro, conseguir baratear esses custos e, de repente, trazer isso para integrar o nosso sistema único? Uma coisa que tem que ficar clara é que um paciente precisar internar por asma é um prejuízo para a sociedade, né? Então, a gente tem que entender custo e efetividade, né? O que nós temos hoje à mão, todos no Brasil todo, à mão ao tratamento da asma? A gente tem uma associação de corticoide inalatório, que é a budesonida, com beta-2 de longa, que é o formoterol. Nomes comerciais, Alenia, Symbicort, Furazec,
todo o Brasil tem à disposição esse medicamento, independente, aqui no estado certamente, todo mundo que tiver a prescrição, o diagnóstico, vai receber. Esse é o tratamento básico. Atrás disso vem toda essa questão de educação, de ambiente, que a gente já comentou. Bom, Márcio, esse paciente precisa de algo a mais. Vamos dar o exemplo desses agentes biológicos, né, injetáveis. Hoje em dia a gente tem 2 caminhos. Isso avançou muito nos últimos 6 meses, por incrível que pareça, né? No sistema privado, todo o convênio hoje está obrigado a dispor esses medicamentos. Então, é um processo administrativo, não é nem mais jurídico. Se eu tenho um paciente e eu provar para mim e provar para o sistema que ele tem indicação de usar, por exemplo, o omalizumab, que é um desses biológicos, que custam mais ou menos 8 a 9 mil reais por mês por paciente, isso é disponibilizado, é obrigatório. O convênio não tem nem como mais negociar essa situação. No Sistema Único de Saúde, o Estado de Santa Catarina, ele é obrigado a, pelo menos, receber essas questões, né? E a gente está tendo uma boa aceitação atualmente para a liberação desses medicamentos. O fato é que, eu volto a dizer, não é para todo mundo, tem que tomar esse cuidado, porque a boa utilização desses medicamentos é a responsabilidade nossa, de vocês. Se a gente usar mal o sistema, a gente vai estar indo contra o sistema. Não adianta só reclamar, né? Tem que fazer a sua parte. Eu canso de tirar esses remédios de paciente. Por quê? Porque dá para tratar melhor ele sem o remédio. Então tem que tomar esse cuidado. Certo, doutor, perfeito. A grande questão agora o Anderson mandou uma pergunta aqui pelo chat e ele o parabeniza pela palestra, mas ele gostaria de saber quais são os gatilhos para asma. Eu acho que ele está perguntando os gatilhos para a crise, para os sintomas, né? Pelo que eu entendi, o Alexandre. Infecções virais, todas elas são gatilhos para asma. Então, resfriado, qualquer infecção viral, isso aumenta a chance de ter uma crise de asma. Exposições aos alergenos, então, entrar em contato com poeira, com cheiro forte, com fumaça, né? Então, tem pessoas que perfumam e não conseguem entrar em contato, que tem crises. O refluxo é um gatilho importante, a pessoa se alimenta de uma maneira copiosa, começa a ter refluxo, é um gatilho para asma também. Exercício físico é um gatilho para asma. Alguns medicamentos, eu estou com dor no joelho, vou tomar um anti-inflamatório não esteroide. Ele sim é um gatilho para desenvolver sintomas de asma, né? Então, a gente tem que estar atento a esses gatilhos, e cada um tem o seu gatilho principal, tem que evitar ao máximo, né? Perfeito, doutor. Uma aluna também mandou uma pergunta aqui, a Letícia perguntou. Boa noite. Há algum critério para diferenciar a asma de DPOC? Existe alguma forma de não confundir? Olha, se existir, eu não aprendi ainda, né? É difícil, né? É muito fácil quando a gente tem uma asma pura, que eu costumo chamar. O que é asma pura? O paciente nunca fumou, não se expôs a alergia, não se expôs a fumaça de outros tipos, começou com sintomas típicos quando criança e tem uma espirometria obstrutiva e responde bem a corticoide inalatória. Esse cara tem asma, tá tranquilo. Por outro lado, o cara fumou uma vida inteira, tem tosse, tem dispneia, tem enfisema pulmonar, faz uma espirometria, tem um distúrbio obstrutivo fixo, não varia com broncodilatador. Bom, esses aí são os puros. O problema é o meio, é o cara que teve asma quando criança, fumou durante 20 anos, começa com sintoma, a espirometria não vai nem para um lado nem para o outro. Isso hoje, a gente chama isso de ACOS, não é nem mais DPOC e nem mais asma, que é um overlap, que é Asthma COPD Overlap Syndrome, que a gente chama de ACOS, que aí hoje eu nem me preocupo tanto em dar o diagnóstico de asma ou DPOC. Eu quero dizer, olha, esse cara tem uma doença obstrutiva e ele tem um componente alérgico. É assim que eu vou tratar ele. Ou ele tem uma doença obstrutiva e não tem um componente alérgico. Eu vou ter que tratar ele mais com broncodilatador, menos com corticoide. São antagônicos os tratamentos. Doutor, mais uma questão que eu gostaria de perguntar aqui. Como nós vivemos numa região em que tem uma diferença brusca de temperatura e que a gente também vive, né, diariamente com as famílias, né, dos mais diferentes níveis de renda, usando lareira, fogão, entre outros meios de aquecer o ambiente, esses métodos, né, muitas vezes não tão limpos ou que gerem fumaça, eles acabam agravando também esses sintomas, né? Por outro lado,
em função dessa pandemia do uso de máscara, a gente também conseguiu evitar muitas crises nesse sentido. Como é que o doutor vê esse paradoxo, digamos, que a gente tem entre a gente viver numa região em que a gente tem um estímulo muito grande para exacerbar essas crises, mas também vem de um costume passageiro, a gente espera que seja, do uso de máscara também, que possivelmente deu uma diferença também no manejo dessas condições. Como é que o doutor enxerga esses dois ambientes, digamos assim, tanto de estimulação quanto de melhora, digamos? Bom, quanto aos aquecedores, em termos gerais, assim, aquecedor de ambiente, ar-condicionado, aquecedor elétrico, tem vários dispositivos hoje. O grande problema é a queda da umidade do ambiente, na grande maioria das vezes, né? Então, todo dispositivo que aquece o ambiente, ele faz mal para quem tem asma, isso é fato, né? Então, Márcio, mas está muito frio, está 0 graus, eu quero usar um dispositivo, não tem problema. Tu vai ter que manter porta aberta, não dá para ter um ambiente fechado, tu vai ter que ter vasilhas de água por cima, não tem problema, pode botar uma bacia com água no quarto. Tem um umidificador, tudo bem, pode ser, mas se tu não tem, uma bacia com água já resolve esse problema. Então, nunca aquecer o ambiente com ele fechado e nem com uma forma de água naquele ambiente. O fogão a lenha é especial, porque o fogão a lenha ele é um fator de risco para a doença respiratória. Meu fogão é novinho, ele não volta fumaça. Volta. A gente sabe de longe, vocês entram em contato com pessoas que estão com fogão a lenha, sabe que ele tem fogão a lenha em casa sem perguntar, né? O cheiro da madeira queimada fica, né? Então, às vezes, mesmo uma pessoa não percebendo, a gente sabe que quem tem doença pulmonar, se puder evitar o fogão a lenha, é o ideal. Tem pessoas que usam para se alimentar, para cozinhar. Como é que a gente vai tirar isso, né? Mas pelo menos entender isso. Quanto à máscara, foi uma benção, né? Eu parei de atender criança durante meses, graças a Deus, porque elas não estavam adoecendo mais, né? Então a máscara certamente veio para me dizer, olha, Márcio, é chato usar máscara, mas diminui todas as infecções virais, não é só o coronavírus. Eu, por exemplo, vou dar algo pessoal meu, eu nunca mais vou deixar de atender sem máscara. Vocês não vão me ver mais atendendo sem máscara. É um crime eu fazer isso. Como é que eu vou arriscar expor um senhor de 80 anos com DPLC a um vírus que eu ainda estou sem sintoma? Independente do vírus. Então, é algo que veio para ficar. E talvez vocês vão seguir atendendo de máscara por um bom tempo. Se preparem para isso. Não é ruim, é uma proteção por outros vírus. Esqueça o coronavírus. Imagina se vocês estão na emergência atendendo uma porta aberta e vocês vão atender 6, 7 crianças com febre naquela noite. E vão atender uma idosa com insuficiência cardíaca. Você não pode se dar o direito de passar isso para eles. Então, eu acho que a máscara veio para ficar nesse sentido. Doutor, outra pergunta que veio aqui é referente à composição das bombinhas. O pó das bombinhas podem deixar rouco ou afetar os dentes? E quanto às bombinhas de disco, também precisam chacoalhar? Não. Bom, quanto ao chacoalhar, é só o aerosol dosimetrado, tá? É só a bombinha. Os dispositivos de pó seco não precisa chacoalhar, tá? Então, aquele exemplo que eu dei ali é a bombinha, o spray, é o aerosol dosimetrado, né? Quanto à lesão de dente, rouquidão, a gente sabe que todo dispositivo inalatório que tem corticoide inalatório, ele pode desenvolver candidíase oral, e essa candidíase oral, orofaríngea, pode levar a rouquidão, sim. É por isso que é muito importante orientar, toda vez que tu usa um dispositivo com corticoide inalatório, tem que lavar bem a boca. Fazer gargarejo, cuspir, não pode deixar de fazer higiene bucal depois de usar o dispositivo. Quanto também ao uso das bombinhas, há muitos relatos de que elas viciam. Isso é verdade? Não, a pessoa pode viciar em estar estável, com a doença estável, mas não há uma dependência química da droga presente nelas, não há. O estresse, ele pode piorar o asma? Pode. A gente sabe que crises de ansiedade, períodos de ansiedade, a gente fica com mais simpático, né? A gente tem a ativação do sistema simpático muito maior do que em outros períodos, e essa ativação do sistema simpático, ele sim é ruim para quem tem asma.
Os asmáticos, eles podem desenvolver enfisema pulmonar? Como que isso funciona? Não, não. A asma é uma doença inflamatória, uma doença brônquica, de via aérea. Não é uma doença do parênquima pulmonar. A enfisema pulmonar é uma doença do parênquima pulmonar, ou seja, destrói alvéolo, septo interalveolar, vasos parenquimatosos. Então, não há essa relação de asma com enfisema. E tem alguma relação do asma com a sinusite? Sim, aquilo como eu tinha comentado, né? Quem tem rinite tem uma chance maior de ter sinusite. E quem tem rinite tem uma maior... 50% dos pacientes que têm asma têm rinite também, porque é a mesma doença alérgica, né? Então, existe também, sim, essa relação da sinusite com a asma. Tem que estar... Sempre que está tratando uma pessoa com asma, tu tem que saber que a via aérea superior está bem. E isso também com a bronquite, doutor? É que bronquite não é um diagnóstico, né? Uhum. A bronquite é inflamação brônquica, né? É uma definição patológica. Então, existe bronquite na asma, existe bronquite no DPOC, existe bronquite em outras formas de bronquite. Uma última pergunta que eu tenho aqui. Quais as formas de tratamento mais indicadas para as crianças? Até por conta da dificuldade, né, que elas têm em aderir ao tratamento. Sim. Crianças abaixo de 6 anos, a gente utiliza geralmente corticoide inalatório em spray com espaçador valvulado. Esse é o tratamento, na grande maioria das vezes, que responde bem. Ali naquela fase menor, a gente até tem alguns medicamentos que a gente chama de antileucotrieno, que pode ser na forma de balinha, de pó, que a gente pode usar também. Raramente a gente precisa usar doses altas de corticoide em crianças, né? E broncodilatador de longa ação a gente evita muito nessa fase da vida, mas em crianças maiores, ali 9, 10 anos, a gente até pode utilizar. Certo, doutor. Então, eu vou fazer duas perguntas aqui que o pessoal mandou no chat. A primeira pergunta é da Stephanie. Ela coloca o seguinte: dentro do consultório, há o relato de que o fato de o paciente dar risada desencadeia uma crise importante. Isso é uma verdade ou isso é um mito? Como é que isso funciona dentro do consultório? Não, isso acontece porque a risada ela aumenta o fluxo traqueal, né, de ar. Então, pode desencadear. Tem pessoas que, quando sorriem, fazem crises de tosse. Mas isso já significa que ela não está com a asma bem controlada, né? Então, a gente controlando, melhorando o tratamento, isso para de acontecer, porque isso é um sintoma de asma. Não é normal, então para de rir. Não, peraí. Isso está interferindo na qualidade de vida dessa pessoa. A gente tem que tratar melhor. Entendi, doutor, perfeito. O Anderson traz uma nova pergunta que ele coloca: o que seria termoplastia brônquica? Poderia explicar um pouquinho melhor, assim, o que é? A termoplastia brônquica é um tratamento alternativo, não é um tratamento básico nem usual, tanto é que no GINA ele coloca num capítulo à parte lá, em que a gente utiliza para pacientes que têm broncoespasmo grave, broncoespasmo refratário aos medicamentos inalatórios e medicamentos sistêmicos, em que a gente queima a via aérea do paciente. A gente faz essa termoplastia, então é uma plastia por calor, né? Então, a gente acaba queimando as terminações nervosas e, com isso, diminui a chance de broncoespasmo. Isso é feito com laser de argônio. Mas é uma terapia alternativa, assim, a gente deve ter aqui no Brasil uns 10 locais que a gente faz. Existe necessidade de uma formação extra para esse tipo de terapêutica. Acho que nós somos um grupo pequeno que faz isso no Brasil, mas não levem isso como uma rotina. Assim. O tratamento da asma, a termoplastia é uma exceção. Bom, doutor, eu acredito que foi uma conversa extremamente proveitosa para todos nós estudantes. Agradecemos a sua paciência, a sua disposição em vir aqui compartilhar o seu conhecimento conosco. Nós, enquanto estudantes, temos uma vontade, uma ansiedade muito grande em aprender cada vez mais com quem tem uma experiência ímpar no mercado. Sabemos do seu currículo, da sua capacidade, e nós gostaríamos que o senhor pudesse falar aos nossos estudantes, né, a todos os nossos colegas e à comunidade externa, deixar as últimas palavras, uma mensagem final a respeito dessa trajetória da medicina, os desafios,
né, até mesmo um conselho sobre residência, estágio, enfim, esses desafios que a gente ainda vai encarar pela frente, o senhor, como uma pessoa experiente, possa nos dar pelo menos uma palhinha daquilo que o senhor já passou e aquilo que o senhor pode ainda nos guiar no sentido de estímulo a seguir os nossos objetivos e os nossos... É difícil, né? Porque conselho se fosse bom, né? Mas eu sempre me envolvi com educação, né? Tanto é que hoje eu dou aula aqui para o 6º ano, para o 5º ano, para a residência, para o mestrado. Então, eu sempre me envolvo muito com educação, né? Sempre me envolvi, porque eu acho que é onde a gente consegue perceber com mais facilidade as mudanças que estão acontecendo no mundo. É ali. Não adianta eu me enfiar no meu consultório, no hospital, e eu não vou entender o que está acontecendo com isso, né? E aí talvez eu tenha uma visão um pouquinho privilegiada sobre isso que tu acabou de me perguntar, porque eu sou um cara que estou enfiado no mercado de trabalho e estou na educação ao mesmo tempo. E isso tem modificado muito nos últimos anos, muito, muito. O que eu estou percebendo? Qual a principal modificação que está acontecendo, né? O médico, ele aos pouquinhos está deixando de ser uma figura pessoal para ser um empregado de todo o sistema. E quando eu falo a palavra empregado, não levem para o lado pejorativo. Não estou falando, a gente está cada vez mais voltado para isso, né? Então, o que eu penso para vocês, que se eu pudesse dizer alguma coisa, se eu tivesse no lugar de vocês hoje, o conhecimento teórico está na mão de todo mundo hoje. Tanto é que eu vi uma pergunta, o que é uma termoplastia brônquica? Eu, na faculdade, eu não tenho nem a capacidade de buscar essa informação que o colega, o amigo aí, buscou em 1 minuto, entendeu? Então, a informação está na mão de todo mundo e todos têm que ter acesso a ela. E isso é básico. Se vocês não tiverem informação, vocês estão fora do jogo. Vocês nem médico vão ser, entendeu? Então, a informação é básica. Eu não gosto de informação, não gosto de estudar. Beleza, tu não vai ser médico, tu vai ser, sei lá, técnico em medicina, tu vai prescrever alguma coisa, mas tu não vai estar sabendo o que vai estar fazendo nunca. A partir daí, o que a gente vai fazer é botar em prática. E botar em prática é busquem estágio, busquem trabalhar, busquem o que for, entendeu? Mas não fiquem só no campo teórico. Não façam isso. Vocês vão aprender errando, vocês vão aprender apanhando. E esse é aí que está a diferença do mercado. Certo, doutor. Agradecemos novamente pela sua presença, sua disposição. A Medicina Turma 3 da Uniarp agradece imensamente a sua disposição aqui, a sua disponibilidade em responder principalmente os questionamentos, em expor as suas opiniões a respeito da medicina que o senhor aplica e pratica. Então, nós da turma gostaríamos de agradecer imensamente a sua disponibilidade. Conte conosco para o que for preciso. Da mesma forma, terão outras oportunidades de contarmos novamente com o doutor, se Deus quiser, palestrando para nós novamente, né? Talvez em modo presencial. Então, fica aí o nosso abraço, o nosso agradecimento de todos os alunos e todos os estudantes da Uniarp por essa palestra que foi realmente esclarecedora e pôde abrir os nossos horizontes referente a principalmente essas questões da asma e um pouquinho, né, das doenças crônicas, que é o nosso objetivo desse ciclo de palestras. Agradeço demais o nome de meus colegas e da própria diretoria da Uniarp. Então, convido o doutor a ficar também até o final, né, para acompanhar os sorteios e tudo mais. E aí, então, nós encerramos o primeiro dia de palestras da nosso ciclo de estudos de medicina da Uniarp. Ótimo, então, vocês estão de parabéns pela organização, é sempre um prazer me convidando e eu podendo, eu estou junto, né? Eu aprendo com vocês, assim como eu posso dividir um pouquinho do que eu sei com vocês e é sempre um prazer. Tá, Alexandre, obrigado. Marina, obrigado pelo contato e precisando eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Muito obrigada, doutor. Só passando de novo para agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e logo, logo vou aí lhe dar um abraço pessoalmente, agradecendo esse momento que o doutor passou pela gente. Tá ótimo, vai ser um prazer. Um abraço a todos e bom ciclo de palestras aí para vocês. Obrigada.
Então, agora, os presentes podem aguardar que vai ser realizado o sorteio, então, do prêmio relativo ao primeiro dia de estudos, que vai ser realizado pelo grupo que idealizou o dia. Pessoal, no total foram 205 pessoas que confirmaram a presença no dia de hoje, tá? Eu vou estar abrindo aqui o sorteador e dentre esses 205 participantes, o aplicativo vai sortear e então vai ganhar os resumos da Eudiane de uma unidade toda. Vou pedir um momento para vocês para eu poder abrir aqui o aplicativo e eu mostro para vocês o resultado. Então, pessoal, eu vou fazer o sorteio aqui. Acho que vocês vão conseguir ver. Sortear agora entre 205 números. Vamos lá. Fechou? Então, o número 60 é o que foi sorteado. O momento que o pessoal que está cuidando da lista já vai me passar o nome e eu já passo aqui para vocês. Quem ganhou o sorteio foi Amanda Bernardes Signori, ok? Amanda, o pessoal da turma vai entrar em contato contigo para conversar com a Eudiane para ela estar te passando, então, o teu prêmio, ok? Então, damos por encerrada essa noite e essa foi a abertura da turma da T3. O Alexandre agora vai dar mais algumas palavras e agradeço a todos pela presença e pela participação. Olá, pessoal. Então, acabamos o nosso primeiro dia de ciclo de estudos com a palestra do Dr. Márcio Ávila. Foi muito proveitosa. Gostaria de agradecer principalmente a presença de todos, a colaboração e a paciência nesse primeiro dia de ciclo de estudos. Eu desejo que nos próximos dias nós tenhamos ainda mais conhecimento, mais aprendizado e que essa semana seja de extremo crescimento profissional e pessoal para todos nós, principalmente porque acaba se tornando interdisciplinar. Então, desejo a vocês todos uma boa noite e uma boa semana. Até logo.